nossos ouvidos ao Senhor, nosso coração, para ouvir a palavra dele. Nosso pregador da noite é o nosso irmão Milton, vai compartilhar conosco a palavra do Senhor. Queria já convidar nosso irmão aqui, que você possa receber essa palavra com o coração aberto, permitindo que Deus faça as mudanças que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Amém. Então, Deus abençoe, Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. E quero falar para o Bruno que não fui eu que escolhi esse texto base, hein, Bruno? Romanos 8, versículo 26. Antes da gente ler, vou fazer uma oração. Pai Santo, nos ensina nessa noite o quão importante é a nossa comunhão particular contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a aprender a olhar para nós mesmos e verificar se a nossa intimidade contigo está em dia, está saudável, está forte, está verdadeiramente transformando o nosso viver, Senhor. Porque tudo começa quando a gente dobra o nosso joelho e busca o Teu nome, Pai. Tudo começa, Senhor, com o Teu abraço paternal de Pai Celestial que só o Senhor tem para dissipar os nossos problemas, Senhor, e trazer luz às nossas trevas, Pai. Tudo começa, Senhor, quando a gente é sincero contigo. E aí o Espírito Santo e a Palavra de Deus viva vão transformando a gente de dentro para fora, Senhor. E assim nos tornamos imagem e semelhança do Senhor Jesus. Nos ajuda nessa noite a pensar sobre nós, a pensar sobre o Senhor e a pensar como temos conduzido o nosso relacionamento contigo. E que possamos sair daqui, Pai, avivados, Senhor, cheios de Ti e prontos, Senhor, para ter uma semana cheia de busca a Ti de forma particular. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Nós estamos encerrando uma série, essa série do mês de fevereiro. Aqui na nossa igreja a gente trabalha com séries de mensagens. E essa série se chama Sendo Um Só. E o intuito dela é olharmos para a Trindade, para a Santíssima Trindade, para o nosso Deus Trino e aprender como devemos viver em comunhão a partir da forma com que Deus se relaciona consigo mesmo. O primeiro sermão dessa série, nós vimos a pericorese, a grande dança da Trindade, como a Trindade se relaciona, como Deus Pai se relaciona com Deus Filho e como Deus Filho se relaciona com o Espírito Santo e por aí vai. Na segunda, a gente discutiu a comunhão complexa. Como nós, olhando para Deus, olhando para o Deus Trino, podemos conviver uns com os outros aqui, com comunidade, como igreja. No terceiro sermão, a gente falou sobre a comunhão familiar, que é olhar para a Trindade e aplicar isso em família, como devemos nos relacionar, inspirados por Deus, ali no ambiente familiar. E hoje a gente vai falar sobre a comunhão particular, como nós devemos nos relacionar com Deus, olhando para Ele, de forma como Ele se relaciona. E essa palavra particular, ela merece um pouco da nossa atenção hoje. Nosso mundo, nosso tempo, essa palavra tem sido bastante discutida quando ela toma o sentido de privado, particular no sentido de privado. Afinal de contas, a internet cresce e avança cada vez mais, as redes sociais se tornam cada vez mais poderosas e mais numerosas. Hoje eu já perdi a conta da quantidade de redes sociais que existem e que você pode entrar e fazer parte. E o grande debate do século XXI, segundo muitos especialistas, é exatamente a questão da privacidade, do seu particular. Até que ponto uma pessoa pode ter privacidade sem que
o governo fique sabendo do que ela está fazendo, sem que a internet fique sabendo do que ela está fazendo, sem que o seu cônjuge fique sabendo do que ele está fazendo. E nesse sentido, a gente vai mergulhar aqui sobre aquilo que nós vivemos em particular com Deus, quando ninguém está te vendo, quando ninguém sabe o que você está fazendo, e só você e Deus, porque Deus é onisciente e é impossível se esconder dos olhos do Senhor. Dentro desse contexto, eu separei aqui alguns significados possíveis para particular. Particular pode ser próprio de determinados seres vivos, pessoas ou coisas, no sentido de peculiar. Pode ser também próprio ou de uso exclusivo de alguém, privativo e privado. A palavra particular, ela vem de partícula, que é a unidade mais íntima e mais básica de um organismo. Ela tem um sentido de privado muitas vezes, e é nesse sentido que a gente vai navegar aqui através da palavra de Deus hoje. E particular também denota intimidade. Não há nada mais íntimo do que algo que é particular seu. Provavelmente vocês usam essa palavra diversas vezes durante o cotidiano de vocês, porque ela é muito forte. E a gente entende que esse intuito particular, ele é o cerne central das Escrituras, daquilo que o missiólogo Michael Gorin chama de drama das Escrituras. Quando a gente olha para Deus, a gente verifica que tudo que o Senhor fez, Ele se enviou, inclusive, para que a gente tenha uma comunhão particular com Ele. Para que no privado, para que no íntimo, a gente não só peça socorro ao Senhor, mas se alegre nele, converse com Ele, se relacione com Ele e viva diante da própria vida dele. Deus veio até nós, na figura de Jesus, para que a gente pudesse ter uma comunhão particular. E isso para Deus é muito sério. William Lane Craig, um grande apologeta cristão, frequentemente nas suas palestras ensina que já viveram cerca de 170 bilhões de pessoas, mais ou menos, na Terra, desde Adão até nós. E nenhuma dessas 170 bilhões de pessoas, a biologia ela vai atestar. A Joyce não está aqui hoje, ela veio de manhã e ela é bióloga, mas você pode facilmente atestar na biologia que ninguém nunca tem um DNA repetido igual ao outro. Ou seja, as características que Deus te deu de forma particular, biologicamente, ninguém, dentre essas 170 bilhões de pessoas, teve até hoje. Você é um ser único. E isso não tem nada a ver com uma pregação coach ou de autoajuda, mas mostra que Deus, ele se compraz, ele se alegra em formar seres únicos, seres especiais, seres particulares. E o Deus, que é Deus do universo, que é o Deus de todas as coisas, todas as pessoas e seres vivos, também é um Deus particular para mim e para você. O cuidado de Deus é tamanho que cada pedaço do seu corpo tem uma marca, que é o DNA, que ninguém pode repetir. Ao mesmo tempo, a biologia também atesta que há uma partícula dentro do nosso DNA que é comum a todos nós. Claro, nós somos membros de uma mesma raça, né? Que é a mesma espécie, que é a espécie humana. E aí na teologia a gente pode ler que essa partícula seria o DNA do próprio Adão, que é o nosso pai, né, como homem, mas aí já é uma seara que a gente não vai entrar hoje. A questão é, salvos e perdidos, filhos de Deus ou filhos das trevas? Cada um de nós temos particularidades que Deus nos dotou e que ninguém pode repetir. Eu acredito, inclusive, que é impossível clonar um ser humano. Porque o ser humano tem algo que quando Deus dá, quando Ele sopra ali em Adão o fôlego de vida, é algo irrepetível. E dentro dessa questão você pode estar pensando, como a comunhão com Deus pode ser particular, se mesmo ali na seara do povo de Deus, que em Jesus se espalhou para todas as etnias, né? Não só Israel, mas todas as etnias, como isso pode degringolar numa comunhão particular nesse sentido? Como Deus é o meu Deus privado, meu Deus particular, se o povo de Deus é tão distinto assim? Como Deus é o Deus do universo e é o Deus do universo de cada um de nós também. É sobre isso que a gente vai refletir hoje. E primeiro, antes da gente começar a mergulhar mais nesse tema da nossa mensagem, eu quero falar um pouquinho sobre Romanos 8, sobre essa perícope, né? Esse trecho que a gente leu aqui de Romanos 8, do versículo 26 ao 30.
Lá em Romanos, Paulo ele vai construindo um raciocínio que vai lá desde Romanos 1. Essa carta tão maravilhosa que chamam do Evangelho segundo Paulo, que marcou a vida de tantos homens de Deus no decorrer da história, como Calvino, Agostinho, dentre outros, como Lutero também, né? Romanos 1, 16 e 17 que ele estava lendo quando o Espírito Santo incitou ele a fazer a reforma protestante. E Romanos 8 fica exatamente no meio dessa carta. Romanos tem 16 capítulos, e o 8º capítulo é a metade da carta. E o capítulo anterior, o capítulo 7, Paulo ele vai mostrando o efeito que o pecado pode causar na vida de uma pessoa. É aquela frase tão famosa, né? Que o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E Romanos 8 ele surge ali como um deleite, porque ali Paulo está gastando toda a sua teologia para mostrar o que alguém que vive no Espírito Santo é capaz de viver. Ele vai falar ali sobre a questão da condenação, que ninguém mais pode nos condenar no início do capítulo, quando a gente está em Cristo Jesus. Ele vai ali para aquela parte que eu amo particularmente, e minha esposa também, quando ele fala ali do versículo 12 ao 17 sobre a paternidade de Deus, que Deus é um Deus que é nosso Pai, isso é o único do cristianismo. Nenhuma religião no mundo vai te expor um Deus que adota pessoas como filhos, a não ser a fé cristã, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. E depois ele vai ali construindo a questão de que a mesma natureza que foi corrompida pelo nosso pecado aguarda ansiosamente para a manifestação de Deus em nós, os filhos de Deus, lá no versículo 19, e chega a nós até aqui o auge do capítulo, que é o versículo 29, que mostra uma pergunta que todo mundo se faz uma vez na vida, né? As pessoas elas quebram a cabeça para tentar se entender. Por que eu existo? O versículo 29, cheio do Espírito, Paulo vai nos ensinar que nós existimos para sermos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o objetivo da nossa vida, esse é o objetivo da salvação que há em Jesus, esse é o objetivo de viver e pregar o Evangelho todos os dias da nossa vida. Sermos como Jesus, maduros como Jesus, como ele vai falar lá em Efésios 4 também, e imagem e semelhança do Senhor. Jesus, ele é um modelo, ele é um protótipo de Deus, ele é o Filho primogênito, o próprio Deus encarnado, para que a gente possa olhar e ser como ele. E uma coisa que a gente erra muito como evangélicos é que quando a gente se depara com algo cotidiano na nossa vida, a gente pensa o que Jesus faria no nosso lugar. Como na verdade a gente deveria pensar no que Jesus fez. Quando a gente pensa no que Jesus fez, toda a nossa forma de enxergar todas as coisas, toda a nossa forma de se relacionar com as pessoas, toda a nossa forma de lidar com a nossa vida, seja financeira, seja sexual, seja emocional, seja intelectual, ela vai mudando. Porque o exemplo de Cristo é tão forte, tão poderoso, que ele vai influenciando e irradiando como uma luz em todas as instâncias da nossa vida. E quando ele chega no versículo 29, ele complementa com 30, na verdade ele complementa com 28, né, o que vem antes, quando Paulo ele fala que tudo nos vai bem, né, todas as coisas vão acontecer de forma boa para nós, se nós vivermos de acordo com o propósito de Deus. E aí ele expõe o propósito de Deus, que sejamos como Jesus. E é importante falar isso porque muita gente prega só a primeira parte desse versículo. Que todas as coisas nos vai bem, tudo vai cooperar para o nosso bem. Só que só coopera se a gente viver de acordo com o propósito de Deus para nós. E esse é o ponto aqui. Como você vai saber o propósito de Deus para você se você não vive intimidade com Ele? A gente vê nesse texto que a gente viu, Romanos 8, 26 a 30, a Trindade ali manifesta. Paulo vai falar de Deus, vai falar de Deus que é Deus Pai, vai falar do Espírito Santo, a ação dele em nós, e vai falar de Cristo também, que é aquele que fez tudo por nós, que abriu essa porta para nós de vivermos em comunhão com a Trindade e que também é aquele que nós devemos sempre procurar viver para imitar. É um dos textos que a Trindade está toda ali, nas Escrituras. E se as marcas da imitação de Cristo não estão na nossa vida, é hora da gente parar, refletir para onde nós estamos indo. O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que Deus nos dá?
o que nós somos, para onde nós estamos indo. Porque para viver o Evangelho, a gente precisa viver em comunhão com a Santíssima Trindade. Uma comunhão particular, uma comunhão privada, uma comunhão única. Mediante disso, eu quero trabalhar 3 aplicações com vocês hoje à noite. Primeiro, que nós devemos viver em comunhão particular com a Santíssima Trindade, porque a nossa comunhão com Deus determina quem somos. A gente começou esse sermão pensando que cada um de nós temos características únicas dadas por Deus. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, nós fomos seres criados para imitar. Pense numa criança. Se você tem o privilégio de criar uma criança, principalmente desde bebê, você começa a perceber as coisas. A criança já nasce com características particulares dela, com personalidade própria, com gostos próprios. Desde bebezinha ela já expõe coisas que você vê que é dela, que ela nasceu com aquilo, é nato. Mas ao mesmo tempo, a criança está o tempo todo procurando imitar, principalmente os pais. E olhando para a Luísa, que fez 10 anos ano passado, é uma coisa impressionante o quanto ela pega coisas minhas e da mãe dela também. E às vezes coisas ruins, que me deixam muito irritado também. Eu até falo com ela, imita as coisas boas também, não só as ruins. Mas é do ser humano fazer isso. A gente está sempre olhando para alguém e tentando imitar. Ainda que não seja uma coisa racional na sua vida, você está tentando fazer isso. Quando você quer, de repente, se vestir melhor, você vai num blog, num vídeo, sei lá, qualquer coisa, e muitas vezes você se inspira como alguém se veste. Quando você quer fazer uma tatuagem, você não cria do nada um desenho. Você vai vendo, vai pesquisando, vai olhando e vai montando aquilo que você quer reproduzir. A galera aí da tatuagem, dos riscos e rabiscos, sabe o que eu estou falando. Quando você quer começar a pregar ou começar a falar de teologia, você tem as inspirações que você capta. E muitas vezes a gente começa pregando imitando alguém mesmo. Tem gente que fica até hoje fazendo isso, que é meio tosco, mas na maior parte das vezes a gente vai começando imitando e vai pegando as nossas características próprias naquilo ali. Nós fomos criados com características particulares para imitar, mas nenhum de nós, se formos imitar a mesma pessoa, vamos imitar de uma forma igual. Eu sei que isso parece muito paradoxal, né? Muito filosófico, mas é a grande verdade da nossa existência. E quando a gente não imita a Jesus, quando a gente não foca em imitar o Senhor, a gente vai imitar alguém. A gente vai imitar alguma coisa. Só que existe uma coisa que é muito simples e que a gente muitas vezes lida de uma forma muito complexa. O único meio de imitação que a gente pode seguir, que não é contaminado pelo pecado, é Cristo, é o Evangelho. Até mesmo se a gente imitar homens e mulheres de Deus, é possível que haja um pouco de pecado ali, que você pode se ferrar, se focar demais tentando imitar ali. O que Paulo fala não é para simplesmente me imitem. O que Paulo fala é me imitem porque eu estou vivendo para tentar imitar a Jesus. Ele não aponta para ele aponta para Cristo. O que ele está dizendo, o que a gente deve imitar, é esse empenho, essa vontade, essa forma de viver, de olhar para Jesus e tentar procurar imitá-lo. Paulo não está falando, imitem o meu temperamento, imitem a minha personalidade, imitem os meus dons, sejam apóstolos como eu. Muito pelo contrário. Ele está falando, eu estou dedicando a minha vida, eu entreguei tudo para imitar a Jesus. Façam isso também, me imitem nesse sentido. E dentro desse contexto, a gente entende que quando a gente não imita Jesus, a gente vai imitar algo que o pecado já botou a sua mão ali. E é um grande erro nosso, como cristãos, menosprezar o poder que o pecado tem. Claro, o pecado não concorre com Jesus. O mundo não é maniqueísta. Aquela imagem clássica lá de Jesus em queda de braço com Satanás é uma mentira. Primeiro que Jesus não é igual está ali. E segundo que isso é ridículo. Cristo, ele já venceu o diabo. Quando Jesus voltar e tiver o Armagedon e o final ali do Apocalipse, o fim da escatologia, não vai ter uma guerra entre os anjos de Jesus contra os demônios. Vai ser um massacre, porque Jesus já venceu. Ele só vai consumar a sua vitória quando ele voltar.
Mas o pecado, mesmo assim, é muito poderoso sobre nós. Tudo que a gente faz tem a mancha do pecado. Por isso que a igreja nunca é um lugar perfeito, porque ela é composta por pecadores, mas é composta por aquele que não pecou também. Por isso que é possível que você admire muito um homem ou uma mulher de Deus e fique chocado porque ele ainda comete algum tipo de pecado que você considera bobo. Porque o pecado ainda habita em nós e ele ainda age através de nós. Isso não é uma desculpa para a gente não combater os nossos pecados. A gente fala muito aqui do pecadinho particular, né? Que a gente precisa combater e lutar contra ele constantemente. Mas o fato é que quando a nossa mente não está condicionada em imitar a Jesus, a gente vai imitar outra coisa. E aí a gente vai imitar o pecado consequentemente. Por isso que a gente não deve seguir ideologias humanas, não deve seguir ideologias identitárias, a gente não deve seguir ideologias políticas, não deve seguir nenhum raio desse que não é Jesus que iniciou ou que abençoou para a nossa vida. A gente tem falado disso constantemente aqui, principalmente nesse ano, que é o ano do ringue, né? O ano do UFC Política Brasil. E não é porque a gente gosta mais de um político ou de outro, mas é porque é a grande verdade. Somente o Evangelho nos torna santos como Deus é santo. Somente o Evangelho nos torna livres do pecado, com capacidade de vencê-los e derrotá-los. Ideologias políticas não nos levam a fazer isso. Pelo contrário, nos leva a pecar mais. Ideologias identitárias não nos levam a fazer isso. Pelo contrário, vai nos levar a pecar mais. E no fim das contas, a gente não precisa de nada disso. Existe a política do reino, existe a economia do reino, existe a etnia do reino. Cristo, muitos anos antes de existir Black Lives Matter e qualquer praga dessa, ele já pregava o Evangelho que iria unificar todas as etnias, todas as nações num único povo para adorar o Senhor. E quando a gente não imita Jesus e imita essas coisas influenciadas pelo pecado, a gente acaba deformando a nossa identidade. Eu sei que o pecado é mentiroso. Eu sei que o pecado ele vai nos prometer uma vida de satisfação plena se você dá margem ao seu coração. E essa é uma frase muito poderosa no século XXI, inclusive. Ouça o seu coração. Siga o seu coração. Só que é a pior frase que alguém pode te dizer. Porque a Bíblia diz que quando a gente segue o nosso coração, a morte é o destino. O profeta Jeremias vai dizer que não há nada mais enganoso do que o nosso coração, do que o coração humano. E quando a gente vive pelo que a gente sente, que é uma das coisas mais afetadas pelo pecado, o nosso sentimento, as nossas emoções, o nosso destino não é uma estrada, não é a longa caminhada numa mesma direção que a gente frequentemente fala aqui. É um abismo, é um parapeito, é o fim da linha. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado te promete autenticidade, mas o que ele te dá, na verdade, é escravidão. Quando a gente vai obedecendo o pecado, a gente vai se deformando. É como um cão que corre atrás do próprio rabo. É como um viciado em drogas, que não consegue dar só um tapinha e parar. Ele só vai parar quando ele morrer e tiver uma overdose. É como um viciado em sexo que não consegue parar de ver só um vídeo. O fim dele é virar um pedófilo e ir para a cadeia, muitas vezes. Porque é isso que o pecado faz. E todos nós somos suscetíveis ao pecado. Por isso que o nosso foco precisa ser Jesus e nada mais. Ele é o homem perfeito. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquilo que tem um louvor católico, eu gosto muito do refrão que fala que Cristo é a imagem divina do homem e o rosto humano de Deus. É uma das coisas, um dos motivos que Jesus se enviou para nós até aqui e se encarnou. Para que a gente tivesse um modelo para ser imitado. Para que ele abrisse o caminho para que a gente viesse depois dele, que nos leva até a Nova Jerusalém e nos leva até Deus, o nosso Pai. E quando a gente dedica a nossa vida para imitar a Jesus, aí sim, o efeito que o pecado traz, todas as mentiras, todo o veneno mental e sentimental que ele vai trazendo é desfeito na nossa vida. E aí, a gente entende o que João Calvino, o reformador, dizia, que quanto mais eu pertencer a Deus, mais eu mesmo serei. Porque para a gente só tem dois caminhos.
ao sermos escravos de Jesus ou sermos escravos do pecado. O pecado é um senhor que vai te fazer obedecer todos os mandos e desmandos dele. Mas Cristo não. Cristo vai te direcionar, vai tratar você como o pai do filho pródigo, vai te dar um anel, vai te dar uma túnica bonita, vai te dar uma herança e vai te ensinar o caminho certo de se viver. E aí sim, você vai começar a pensar, a sentir, a agir, a se relacionar de forma completamente livre nele. O pecado não vai fazer isso. Porque o pecado, ele é o senhor do caos e da deformidade. Já Jesus, ele é o senhor da harmonia e da funcionalidade. Em Cristo, todas as coisas funcionam de forma harmônica. Em Cristo, todas as coisas funcionam de forma funcional, ou seja, para aquilo que elas existiram. Isso é um púlpito. Ele existe para colocar a Bíblia e para que o pregador possa ler o texto e aplicar para a igreja. Isso é um gasofilácio. Ele existe para você depositar ofertas nele, com envelope ou sem envelope. Isso é um microfone. Existe para você ampliar a sua voz, seja em oratória, seja cantando, para dedicar uma mensagem. Isso é um homem e uma mulher que existe para glorificar a Deus. E quando a gente não faz isso, a gente vai buscar glorificar alguma coisa, que não é o Senhor. E o nosso destino é perder a nossa identidade. Sermos deformados, como Satanás foi deformado quando ele virou as costas para Deus. E de anjo virou um demônio. Nós devemos viver em comunhão particular com a Santíssima Trindade, porque a nossa comunhão com Deus determina como nós vivemos. A gente viu que a intimidade com Deus ordena tudo em nós, inclusive a forma que levamos a nossa vida. Lá em Mateus 7, 24 a 27, não precisa abrir, Jesus conta, ele ensina, né, aos nossos primeiros irmãos ali, que aquele que ouve a sua palavra e monta a sua vida com base nela, é como um homem que constrói uma casa sobre a rocha, não sobre a areia, onde as maremotos, os vendavais, os furacões, qualquer outro tipo de sorte natural pode destruir aquela casa. Mas é sobre a areia, onde praticamente nada pode abalar. E uma das coisas centrais da existência das Escrituras é o fato de que Deus é empenhado em nos ensinar a forma correta de se viver. O pessoal do meu núcleo de mentoria, ele está estudando junto o Escola do Messias, do Igor Miguel. E uma coisa que o Igor Miguel fala muito ali no livro, e na vida dele pregando também, é que a Bíblia, ela é o manual da vida perfeita, da vida correta, da vida bem-sucedida, né? Que é um termo que a gente evita falar porque é muito contaminado, mas que é de fato o que a Bíblia ensina. De pegar textos de Provérbios, de Eclesiastes, de Salmos, o Novo Testamento, as cartas pastorais são muito fortes, é muito forte também ali. Deus está o tempo todo mostrando o caminho correto de que um homem e uma mulher devem viver. Na Bíblia você aprende a ser uma mulher proveitosa, uma mulher virtuosa, uma mulher valiosa, como lá em Provérbios 31. Você aprende que não se deve meter com mulheres casadas, como várias vezes aparece em Provérbios. Você aprende como lidar com dinheiro, como lidar com as pessoas, a importância que a comunidade de fé tem, seja Israel, seja a igreja. Você aprende como você deve adorar a Deus, como você deve orar, como você deve entregar a sua vida e caminhar em conformidade com a palavra. Deus o tempo todo, ele está preocupado com a forma como a gente vive. As Escrituras são também o manual para isso. E eu sei que no mundo como a gente vive, né, o pós-modernismo agressivo que tem nesse século, no presente século, falar de uma verdade absoluta é quase um desaforo, né? Quase um xingamento. Mas, primeiro que o mundo não começou em 2001, que é a data que os historiadores marcam como o começo do pós-modernismo. E segundo que nós cremos milenarmente, como povo de Deus, que existe uma verdade absoluta assim. Só que essa verdade não é um conceito, não é uma ideologia,
não é nem mesmo uma escola. Ela é uma pessoa. Jesus fala para os nossos primeiros irmãos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Para a gente, a verdade é uma pessoa, e como pessoa, ela deve ser relacionada. A gente deve se relacionar com ela. E quando a gente se relaciona com essa verdade, a gente aprende a forma certa de se viver. Por isso que a gente deve viver em comunhão particular com Deus. Porque só assim, no meio de tantas falsas verdades que a gente ouve, e que são tratadas como verdades muitas vezes, é a era do fake news, né? Famoso termo que a gente ouve à torta à direita por aí. Só se relacionando com a verdade, a gente vai sempre estar sobre a luz do Senhor e entender o que de fato é verdade dos acontecimentos do cotidiano. Jesus fala que Ele é o bom pastor e que as suas ovelhas ouvem verdadeiramente a sua voz. Que voz nós estamos ouvindo? Será que é a voz daquele que é verdade para nós? Ou a voz de uma dessas verdades inúmeras que é pregada por aí? O pastor David Harvey, ele ensina pra gente que o que a gente acredita sobre Deus determina a forma com que a gente vive. Se você não crê em Deus, eu já ouvi várias vezes de pessoas por aí falando que eu vou viver isso mesmo, eu vou gastar tudo que eu tenho, porque quando eu morrer vai ficar tudo para ele. Quando você crê em Deus, você tem senso de futuro, você tem senso de investimento na próxima geração, você tem senso de investimento em você mesmo, buscando o Senhor. Nós devemos viver em comunhão particular com a Santíssima Trindade, porque a nossa comunhão com Deus determina para onde nós iremos. A gente fala muito aqui, a frase que vem lá do Sarah, do Eugene Peterson, que o Evangelho é uma longa caminhada numa mesma direção. Quando a gente pensa numa caminhada, não tem parada. Você está caminhando, você está em movimento. Você não está correndo, mas também não está parado. Você está caminhando no seu ritmo. E a verdade é que a vida é um movimento. Quando você pega um comercial desse de um bom marqueteiro secular, e que ele está falando de vida, é muito comum, né? Você vê o bebê nascer, e a criança vai crescendo, e vai estudando, e vai se tornando um profissional, vai formando família e por aí vai. Mesmo os não cristãos têm esse senso de que a vida é movimento. Olhando para a palavra, o Espírito Santo está sempre se movimentando. A palavra de Deus diz que Ele busca adoradores em espírito e em verdade. A gente vê o Senhor Jesus se movimentando, principalmente no Evangelho de Marcos, né? Dá até uma canseira se você pegar e ler constantemente, porque parece que Jesus nunca parava ali. Você vê os profetas se movimentando, não estavam à toa, não estavam olhando para o céu ou pensando na morte da bezerra. Você vê os apóstolos se movimentando. Você vê todos os discípulos de Cristo relatados nas Escrituras em movimento. E a nossa comunhão particular com o Senhor vai nos levar para o movimento missional, o movimento de quando a gente caminha nessa longa estrada, numa mesma direção, de sermos missionários do Evangelho. Porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente começa a entender as coisas com que o Senhor realmente está preocupado. E aí o que a gente se preocupa começa a ficar tão pequeno diante disso, de modo que é impossível amar alguém sem se preocupar com aquela pessoa se preocupa. Lá em casa, a Ione ela é muito preocupada com as questões financeiras. Eu já não sou tanto assim, porque eu tenho o background da Jocum, aquela coisa de oferta. Então já passei alguns perrengues financeiros que me moldaram. Mas por ela estar preocupada, eu automaticamente também estou preocupado. Porque eu sou um só com ela, eu a amo. E a preocupação dela acaba respingando em mim também. Então, quanto mais é com o Senhor, que é ainda mais importante do que ela, como eu posso dizer que amo a Deus se eu não me preocupo com aquilo que Ele está preocupado?
Uma preocupação constante do Senhor é edificar a sua igreja e fazer com que ela cresça, buscando os escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo para se juntar ao povo de Deus, mas que ainda estão perdidos no mundo. Então a nossa comunhão particular ela vai gerar um movimento missionário em nós. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus missionário. Ele se enviou na figura de Jesus para cumprir a missão de Deus, que é resgatar a nós, seus escolhidos desde antes da fundação do mundo, para viver em comunhão com Ele. Se Deus é missionário, como nós não sejamos missionários? Como é que a gente pode viver uma vida assim? E o nosso movimento nem sempre vai te levar a sair da sua cidade natal. Alguns irmãos aqui já rodaram algumas cidades do Brasil, mas outros, como eu, nunca saiu do Rio. Porque a gente tem uma visão de missão muito contaminada. Missão é quando você está vivendo o Evangelho no lugar que você está. Você está pregando o Evangelho, você está indo por aí pregando o Evangelho. Lembre-se da parábola do semeador, que vai jogando as sementes do Evangelho. Aí os efeitos é com Deus, mas o nosso papel é plantar sementes onde a gente está. E o final desse movimento missionário é a Nova Jerusalém. É a eternidade com o Senhor. Aquilo que fazia com que os nossos irmãos, mesmo prestes a terem a cabeça decapitada, serem crucificados, serem mortos e despedaçados por leões e outro tipo de feras, olhassem para o céu. O Estevão, que é muito forte, estou olhando Atos com a Luísa e está muito forte na minha memória a vida de Estevão, que estava sendo ali apedrejado, dilacerado pelas pedras. Ele olha para o céu e glorifica a Deus, e ele ainda pede perdão por aqueles que estavam fazendo isso com ele. Porque esses irmãos, eles estão empenhados em olhar para o final da estrada, aonde essa longa caminhada numa mesma direção nos leva, que é a cidade santa, a cidade eterna, a Nova Jerusalém, aonde o próprio Deus irá habitar conosco. Não vai ter nem luz, porque Ele será a luz daquela cidade. E quando a gente prega o Evangelho, a gente vai trazendo mais pessoas para caminhar nessa estrada e chegar até lá. Lá em Mateus 25, versículo 14 até o 30, a Bíblia nos conta a parábola dos talentos. E conta a história de um dos servos daquele patrão que esconde o talento que ele recebeu do seu patrão. Notem que ele não perdeu o talento, ele continua com o mesmo talento que Deus deu. No caso, é porque Deus ele é o patrão ali da parábola. E quando o patrão volta e vai prestando contas um a um com aqueles homens, a gente verifica que só aquele homem toma uma grande bronca, né? Ele tem uma punição ali daquele patrão. E a primeira coisa que a gente tem que notar, é o que eu já falei, ele não perdeu o seu talento, ele continuava com o seu talento, ele o escondeu. E quando ele vai explicar o porquê escondeu, ele fala que ouviu falar que o patrão é muito rígido e com medo escondeu aquele talento. Está lá em Mateus 25, do 14 ao 30, se você quiser ler depois. E aí ele é punido por isso. E sempre me fez refletir, por que essa bronca toda com ele, já que ele não perdeu o seu talento, ele devolveu, inclusive, aquilo que ele recebeu. O problema aí daquele homem, chegando aqui pensando com os meus botões, é a falta de intimidade com o patrão que ele tinha. As ideias dele, as ações dele foram baseadas naquilo que ele ouviu falar do patrão. Ele não procurou conhecer o seu patrão e não procurou também desenvolver a bênção que ele recebeu. E nesse texto de Romanos 8, que vocês estão cansados de saber que é o meu capítulo preferido da Bíblia, Paulo ele vai mostrar que a gente deve conhecer o nosso patrão, para ficar na parábola, de tamanha forma que ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós somos tão inúteis e tão pecadores que nem orar como convém a gente sabe sem Deus. Lá em João, Jesus fala que sem Ele nada podemos fazer também. E Deus ele nos enche de muitas coisas, irmãos. A gente fala isso frequentemente aqui, que o cristão ele tem uma quase idolatria com os dons, mas Deus está preocupado com muito mais do que os nossos dons. Ele está preocupado com a nossa personalidade,
com o nosso temperamento, com os bens que temos, com a forma que a gente tem levado a nossa vida, com as leituras e séries que a gente tem assistido, com a forma que a gente trata o nosso dinheiro. Afinal de contas, essa parábola ela é sobre empreendedorismo também, como o Natan conversou comigo uma vez. E aí, quando a gente para pensar, o que a gente tem feito com as particularidades que Deus nos dá? A gente começou esse sermão pensando que essas coisas especiais e particulares que Deus nos dá são bênçãos profundas de Deus, né? São presentes maravilhosos que nos tornam únicos dentro desse universo aí de 170 bilhões de pessoas que já existiram. Mas o que a gente tem feito com isso? Deus não quer saber sobre os nossos dons. Ele quer saber de tudo isso, da forma com que a gente leva a nossa vida. A quem é a nossa personalidade, que muitas vezes a gente ama ter uma personalidade forte, de brigar com todo mundo, de ser aquele que não leva desaforo para casa, ou às vezes é uma personalidade considerada fraca para o ser humano também, que não arruma confusão com ninguém, que está sempre tudo bem. Mas o que a gente tem feito com essa personalidade? A gente tem servido a Deus ou a nós mesmos? Servido a Deus ou ao cotidiano? Será que a gente idolatra a paz tanto que a gente não entra em nenhuma batalha nunca, porque a nossa personalidade é considerada fraca? Nosso temperamento é brando? Quando a gente tem uma comunhão particular com Deus, todas essas coisas vão sendo ensinadas para nós através da ação do Espírito. E a gente luta as batalhas corretas, né? Uma coisa que a gente tem falado frequentemente aqui também é que o cristão ele precisa saber as batalhas corretas que ele tem que entrar. Porque senão, se ele entrar em todas as batalhas, ele vai estar fraco quando for uma batalha que realmente merece ser disputada. E se ele não entrar em batalha nenhuma, ele não vai saber como batalhar quando realmente aparecer uma batalha que é necessário ser disputada. O que a gente tem feito com o nosso temperamento? Ele tem sido transformado pela ação do Espírito Santo? Com os nossos bens? A quem seu dinheiro serve? A quem a sua intelectualidade serve também? Tem uma frase, né, secular, que fala que se a sua intelectualidade não chega até as comunidades, ela não serve para muita coisa. E a versão cristã disso é o teólogo da Torre de Marfim, né? O cara que sabe muito sobre teologia e sobre Deus, mas não vai servir a igreja. Irmãos, a gente vive aqui nesse mundo ainda para ser igreja, para pregar o evangelho através da igreja, para adorar a Deus através da igreja, para edificar e glorificar a igreja. O projeto Solar fala muito isso, mas é bíblico, é essencialmente bíblico isso. As nossas famílias têm que ser peças fundamentais para uma igreja local. Porque senão, já era para estar com Jesus na glória agora. Somos salvos e a nossa doutrina reformada nos ensina que a gente não perde a salvação. E por que está aqui então ainda? É para aprender a servir ao Senhor, individualmente e juntos também. Para concluir, o Senhor é um Deus de intimidade, é um Deus particular. A Bíblia fala coisas como que não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Eu acho que para mim é fácil porque já caiu todos, mas tirando isso, até eles caíram porque foi a vontade de Deus e Deus sabe cada um que caiu. A Bíblia fala que se nós somos maus, procuramos dar o melhor para o nosso filho, imagina Deus que é o Pai perfeito. A Bíblia fala no Salmo 139, que aí é o texto preferido da Ione, que desde que Deus foi nos tecendo no ventre da nossa mãe. E Ele sabe o nosso levantar e o nosso deitar. E mesmo que a gente fuja para o fundo do mar, lá Ele estará. Não tem como fugir de Deus. Esse é o tamanho de intimidade que Deus tem com a gente, ainda que a gente não procure ter com Ele. Toda a particularidade da criação de Deus em relação ao ser humano tem um objetivo: intimidade com Ele. Deus se enviou através de Jesus. Paulo fala lá em Coríntios, em 1 Coríntios, sobre isso, que é para viver o ministério da reconciliação. Jesus veio para reconciliar nós com Ele, com Deus, com a Santíssima Trindade. E fala que nós herdamos esse ministério da reconciliação. Quando a gente anuncia e prega o Evangelho, está reconciliando outras pessoas com Deus também.
E não há nada mais bonito do que isso. Quem teve a oportunidade de evangelizar alguém ou de discipular alguém e vai vendo o progresso daquela pessoa, a intimidade que ela vai adquirindo com Deus, é uma das sensações mais belas e mais poderosas que existe no mundo. Nenhuma conta bancária cheia paga esse preço. Nenhuma. E Deus nos vê expressando a semelhança de Cristo Jesus no Espírito Santo, porém nunca de forma idêntica, porque nós somos diferentes. E quando a gente vai imitar o mesmo Jesus, a gente faz de forma particular. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos é que nenhum pastor é igual ao outro, por exemplo. A gente tem essa ideia de que o pastor ele é um ser, né? Uma entidade que baixa na igreja e que sempre é igual. Mas não. Quando você tem a vocação pastoral, você vai vendo particularidades, a personalidade do cara, os dons específicos do cara, o temperamento do cara vai moldando o ministério pastoral. E nenhum pastor é igual ao outro. Muitos aqui já vieram de outras igrejas. Isso é notório. Quando você teve um pastor muito parecido com o outro na sua vida? Não tem como. Porque essa é a beleza da criação de Deus. Todos nós focamos na mesma coisa, que é imitar a Jesus, mas vamos fazer de forma particular, de forma específica, de forma privada. E nunca é igual. Nunca. Ainda que você tenha a mesma vocação. O Senhor é Deus do universo, mas Ele quer ser o Senhor do universo particular de cada um de nós. Jesus, Ele não é um parâmetro moral apenas. Ele é o primogênito do Pai, do qual todos nós que somos feitos filhos de Deus nele, devemos nos inspirar a imitá-lo e a ser como nosso Pai. Afinal de contas, a Bíblia diz para sermos santos como nosso Deus e Pai é santo também. Não desperdice sua vida, meu irmão e minha irmã. Não viva achando que você não vive para imitar, porque você vive. E já que você tem que imitar, imite a Jesus. Dedique a sua vida imitando a Jesus. Reflita na vida e obra de Jesus, para que no momento cotidiano do seu viver, você aplique o Evangelho e aquilo que o Senhor nos ensina. Eu quero deixar um desafio para cada um de nós aqui. Todos os dias dessa semana, separe pelo menos 10 minutos do seu dia para conversar com Deus. Inicie meditando nas Escrituras, em seguida, ore respondendo o texto que mais chamou a atenção e comece um diálogo com Deus. Não importa se você quer, se você não sabe como fazer isso, leve apenas a sério esse tempo e não pare até que você sinta a presença do Deus Trino. Amém? Pode ficar aqui?